Ora, boa noite a todos, bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo Debrief. O meu nome é Pedro Filipe, mais uma vez na companhia da Bola TV, com quem colaboramos e que nos permite os nossos conteúdos a chegar a toda a gente de outra forma que não apenas pelo YouTube. Esta noite tem comigo o David Antunes e o Luís Tiago Martins. Não houve Fórmula 1 este fim de semana, obviamente. A Fórmula 1 acabou. Eu tenho que fazer um ponto prévio. Eu sou daqueles que acho que devia haver corridas todos os fins de semana, porque eu sou completamente louco. E pronto, não estou muito preocupado com o resto. Quero é ver corridas e carros a andar. Claro que esta opinião não é muito popular. Bem, mas nós estamos hoje aqui para... ponto prévio também. Temos que agradecer aos nossos patronos e patronas que nos ajudam a manter as luzes acesas do podcast. Já sabem, podem ir a patreon.com/VFF1. Começa desde €1 por mês, até aquilo que conseguirem colaborar. Não podendo colaborar dessa forma, já sabem, podem ver os nossos conteúdos nas redes sociais, partilhar o conteúdo, etc. E manter o podcast de verdadeiros fãs para verdadeiros fãs, como independente e nas bocas do mundo. Como eu estava a dizer, a Fórmula 1 acabou, terminou, e nós vamos começar estes podcasts agora do Defeso, falando hoje dos pilotos e para a semana das equipas. Portanto, como são 21 pilotos e não 20, vamos fazer isto de uma forma assim rapidinha. Nós temos aqui o rei do Excel, que é o Luís Tiago Martins, que preparou uma grande apresentação. Não pode, que o fecheiro é manual. É feito em papel. E nós vamos falar... Old school, é verdade. Para quem não sabe, Millennials, aquilo é uma folha de papel e vem das árvores. Nós vamos fazer isto, nós somos apenas aquela historinha, e vamos de uma forma muito breve começar do fim. Vamos começar do último classificado até depois ao início. Os primeiros do campeonato, mesmo que cheguemos a eles já no final do podcast, já muito foi dito sobre eles durante a época. Falamos deles todas as semanas. Sobretudo o David fala mal do Lewis Hamilton todas as semanas, portanto não precisamos de falar dele hoje. Mas vamos fazer um balanço dos pontos positivos e negativos de cada piloto. E vamos começar pelo 21º classificado, foi o senhor Jack Doohan, sobre o qual eu tenho que dizer que pelo menos tem 4 títulos conquistados pelo pai num desporto que tem o número de rodas errados, que foi o Mick Doohan, mas pelo menos tinha o motor certo naquela moto. Portanto, vamos começar pelo Jack Doohan. Eu vou começar pelo David, que é o que está aqui à minha esquerda no ecrã. David, vamos começar pelo Doohan e depois logo a seguir ficar pelo Colapinto, porque se calhar... Pois, exatamente. Veja, pontos positivos e negativos do Doohan. Sim. Positivos nas retas, negativos nas curvas. É assim. Acho que o Doohan é tão mau como aquilo que demonstrou. Não. Acho que ele tinha uma tarefa um bocado complicada. Vinha já de pelo menos uma época sem correr. Nós vemos o impacto que isso tem nos pilotos, quando estão uma época parados como terceiros pilotos. Vimos, por exemplo, num piloto, vamos falar mais à frente, de certeza, no Piastri, também teve aquele ano como terceiro piloto, e depois vimos que demorou um bocadinho a ambientar-se ao ritmo competitivo da Fórmula 1. O Doohan, para mim, quer dizer, era a maior certeza, e todos nós fazíamos apostas aqui sobre quando é que ele ia ser substituído na equipa, porque a partir do momento em que a equipa assinou o Colapinto, toda a gente estava à espera, tendo o Colapinto demonstrado aquilo que tinha demonstrado na Williams, toda a gente estava à espera que ele fosse substituído. Acho que não é tão mau como aquele que possa parecer. E depois foi substituído pelo Colapinto, que assim, para mim, foi a desilusão da época, honestamente. Um piloto tinha dado boa conta de si quando esteve na Williams, naquelas últimas corridas de 2024 na Williams. Mas o problema é que ele foi... Acho que só vamos lembrar a época do Colapinto por ter dito não obrigatório e em deixar passar o Gasly nos Estados Unidos, se não estou em erro.
Acho No Qatar. volta da época dele. Luís. Foi no Qatar. Acho que foi no Qatar. Foi o melhor resultado da época dele, que foi o 14º do Colapinto. Muito diz da época. Eu sei que não é fácil entrar numa equipa a meio, não teve a pré-época, entrou a frio, mas o campeonato é longo. Ele foi ao final de 6 corridas, portanto, final de 6 corridas ainda faltam 18 corridas. 18 corridas são mais 2 corridas que era aquele antigamente do campeonato que a gente se lembrava do antigamente. Antigamente eram só 16 corridas, para quem não se lembra. E agora são 24. Teve 18 grandes prémios, apesar do carro ser uma charrua, o Alpine, mas para a semana vamos falar melhor, mas foi claramente o pior carro da temporada, mas mesmo assim o Gasly consegue meter o carro 10 vezes no Q3. O melhor resultado que ele ficou 13 vezes no Q1, o Colapinto. Só falando do Jack Doohan, eu acho que o ponto alto do Jack Doohan foi aquela saída que ele teve no Japão. Isto no simulador dá para fazer sexta a fundo, mas na corrida não dá. Ou eu estava a fundo, mas acho que foi o ponto alto. Acho que 3 vezes isso. Não, isso foi agora nos testes da Superfórmula. Mas na primeira curva, isto no simulador dava para fazer a fundo. Pois, mas aqui não dá. Acho que foi o ponto alto do Jack Doohan. Apesar dele não ter começado mal o ano, ele na primeira corrida passa ao Q2 na Austrália. Sim, mas o primeiro milha é para os perdais, não é? Mas depois, pronto, o carro também não ajudou e o Colapinto acho que foi mesmo a decepção muito fraquinho. Verdade. Concordo, faço minhas as vossas palavras, não querendo falar muito sobre isto, mas estes são os únicos pilotos que não pontuaram. Portanto, não pontuaram em 2025 no Campeonato do Mundo. Nós vamos atalhar e vamos passar ao Gabriel Bortoleto, uma das grandes promessas que vinha da Fórmula 2. Creio que não desiludiu, mas na minha opinião não desiludiu. Tinha um carro altamente limitado, portanto, não conseguiu fazer melhor do que fez. Tem o highlight de fazer um 6º lugar na Hungria e depois um low light de ter espetado o carro no Brasil daquela forma horrível que todos nós vimos, que foi um belo susto. Foi um belo susto. O que é que vocês acham deste Gabriel Bortoleto? Tu, David, que és o especialista em Fórmula 2 e que previste a grande carreira do Berman. Que pensavas que isto ia ser assim, não? Pois, isto estava a ser muito fácil. O Bortoleto, para mim, é o piloto com maior capacidade no futuro desta turma, digamos assim. Se isto fosse futebol, tu dizes, com mais margem de progressão. Sim, sem dúvida. Mas acho que ele também tinha a tarefa mais difícil porque ia para uma equipa que há 2 anos que já tinha anunciado que o objetivo era 2026, com um companheiro de equipa super rápido e habituado a extrair sempre o máximo do carro, mas o Bortoleto também, para mim, tinha a parte mais difícil porque ele, dos rookies, era o que tinha menos quilómetros no Fórmula 1. O Berman já tinha tido já tinha feito vários treinos à sexta-feira com a AS, já tinha feito corridas, inclusive. O Adjar já tinha também a mesma experiência, já tinha tido mais ou menos a mesma experiência. O Bortoleto só tinha andado uma vez Fórmula 1 e tinha sido em setembro do ano anterior com a McLaren. Por isso, eu acho que ele deu muito boa conta de si, mas acho que a época irregular dele é sinal de que é sinal da inexperiência dele com este tipo de carros, mas acredito que possa ter uma boa época na próxima época. Okay. Se o carro assim o permitir. Não, para reforçar o que o David estava a dizer, o Nico Hülkenberg sempre foi um daqueles pilotos considerados muito rápidos em qualificação, e foi. Mas o que é um facto é que em qualificação o Bortoleto igualou o Hülkenberg em termos de melhores resultados. E em termos de corrida, só ficou atrás por uma corrida, portanto ficou 13 a 11, o que vem demonstrar que o Bortoleto é um piloto com futuro. Ele ainda consegue ir 5 vezes ao Q3, e faz 5 tops 10 durante a época.
Portanto, acho que foi um piloto, apesar da pouca. Não é, ele não, andar de Fórmula 1 andou pouco, mas de simulador fez muito simulador, de certeza, como todos. Mas acho que sim, acho que foi o piloto que nós estávamos menos, que estava mais mal preparado, digamos assim, que tinha menos quilómetros efetivos atrás do volante. E acho que foi um piloto de revelação, mas acho que estávamos todos à espera que ele tivesse esta prestação. Ninguém estava à espera que o Bortoleto fizesse uma má época. Era uma certeza. Exato. Acho que toda a gente estava toda a gente à espera que ele fizesse esta época. Eu, e agora para o ano, com a Audi, vamos ver. Sim, eu considero o Bortoleto talvez dos rookies todos, e vamos falar do Berman como rookie, se bem que penso que já não deveria ser tratado como tal. Talvez o com maior talento natural, porque é realmente um tipo, é um piloto fantástico. Eu acho que o Bortoleto, quando lhe derem um carro a sério e alguma estabilidade de carreira, portanto, aqueles contratos plurianuais, como se diz, eu creio que vamos ter ali um caso sério, porque tem racecraft. Parece que tem racecraft, portanto ele prepara o que vai fazer, com muitos erros à mistura, obviamente, é um jovem, é um miúdo, e nunca voou tão alto. Eu tenho alguma esperança que o Brasil venha a ter uma nova estrela, não dizer um Ayrton Senna, porque só houve um Piquet, que também só houve um. Eu acho que o Bortoleto é uma grande esperança do automobilismo e da Fórmula 1. Eu acho que vamos ouvir falar neste miúdo ainda mais para a frente. Depois do Bortoleto na classificação aparece então o Pierre Gasly, que nós já falámos aqui, que, na minha opinião, deixem-me ser eu a começar, fez aquilo que é o impossível, não é? Que levou a uma charrua, porque a charrua é aquele tipo de objeto que oferece resistência ao movimento, não é? Que é o caso do Alpine, chateava, que quando meteu a primeira o carro não queria andar para a frente. Ele conseguiu realmente um feito extraordinário, que foi manter o Alpine, portanto não envergonhou. Como diziam os ingleses, ele outdrove the car, portanto ele pôs o carro em sítios que o carro não deveria estar nunca. Portanto é um piloto cada vez mais maduro, cada vez mais pena não ter um carro altamente competitivo, não ter eu ia dizer um Red Bull, mas de repente o meu cérebro fez um freeze. Ia dizer um Ferrari, mas estava a dizer pensar numa McLaren ou Mercedes, e talvez olhássemos para o Gasly todos de uma maneira um bocadinho diferente. Não sei o que é que vocês acham. Vou começar agora pelo Luís. O Gasly para mim foi dos melhores pilotos da época. Em termos de resultados, muito cá em baixo, né? Ficou em 18º. Mas se nós formos ver as prestações deles com o carro que teve, foi fantástico. Ele consegue meter o carro 10 vezes no Q3, portanto, que é fantástico. Consegue um 6º lugar em Silverstone, foi o melhor resultado da época dele, e demonstrou sempre uma competitividade. Apesar do carro, dele saber que o carro não dava para mais, aquilo que transparecia cá para fora era aquilo que dava tudo o que tinha e o que não tinha para tentar levar o carro mais à frente possível, e nunca desistia das corridas, nunca esteve sempre lá. Acho que foi dos pilotos de 2025, apesar dos resultados terem sido muito fraquinhos, para mim foi um dos melhores pilotos de 2025. Lá está, como tu dizes, Pedro, já é um piloto já com alguma experiência. Também os colegas de equipa não dava para comparar, ele era o verdadeiro líder daquela equipa. Pena vamos esperar pelo resultado do abandono do carro de 2025, vamos ver se em 2026, com os motores Mercedes, se a Alpine consegue fazer um carro que se condigne com o talento do piloto do Gasly. Neste momento. Eu ouvi dizer que a fogueira de Natal da Alpine era com peças do carro. Portanto, não sei se isto é verdade. É possível. Se é verdade, se é mentira. É possível. Eles têm lá algum material do pouco que o Cola Pinto não partiu. Eles já tentaram fazer a castanhas, mas... o pouco material que o Cola Pinto não partiu, eles vão fazer uma festa de Natal. David, brevemente, o Gasly, o que é que te diz? Fez tudo, foi o único piloto da equipa a pontuar. A equipa tem 22 pontos, ele tem 22 pontos, diz tudo sobre a época dele. Um piloto que, lá está, que também concordo convosco, merecia uma segunda oportunidade numa equipa mais competitiva. Pode ser que agora os motores Mercedes venham ajudar. Por falar em piloto e equipa competitiva, vamos chegar ao piloto que não tem lugar no grid do ano que vem, que é o nosso Yuki Tsunoda, o querido piloto do Alexandre Carneiro, a quem nós mandamos um abraço, que devido à rotação de cadeiras no grupo Red Bull foi promovido
aparentemente promovido, entre aspas, não é? Estou a fazer aspas aqui para quem nos está a ouvir depois em podcast, foi promovido da Racing Bulls à Red Bull e pronto, e os resultados não melhoraram grande coisa. Portanto, eu diria, já falámos aqui ad nauseam do Yuki Tsunoda, é uma pena não ter lugar no grid, mas realmente os resultados não ajudaram, a troca de cadeiras não ajudou, eu creio que só prejudicou a carreira dele. Não sei qual é a vossa opinião, não sei o que é que vos apraz dizer sobre o pequeno japonês, David, o que é que... Eu acho, pequeno grande japonês. Acho que o Tsunoda foi um bocado o voto do público que o pôs naquele lugar, porque ele foi mesmo só pela pressão é que o puseram lá e eu acho que foi mal para ele. Tenho pena, porque acho que é um piloto que acabou por se encontrar ali um bocadinho a meio caminho, nem era muito Red Bull, era mais Honda do que Red Bull, e puseram-no ali. Há muitas questões sobre a forma como ele era, como o carro dele era usado para testar peças para o carro do Max. Não sei se isso é verdade ou não, mas é verdade, foi a pior época dele na Fórmula 1, na minha opinião. Luís? O Tsunoda, assim, ele era, como vocês dizem bem, é um piloto Honda, nunca foi um piloto da esfera da Red Bull, era um piloto Honda. O Tsunoda, quando começou na Fórmula 1, não sei se recordam, era um piloto também muito inconstante, até que o Franz Tost, ainda na AlphaTauri, o leva para Faenza, quando, o meu amigo, estás na Fórmula 1, é para estás aqui concentrado. Foi quando ele melhorou muito. Quando o Franz Tost sai da AlphaTauri, eu acho que houve aí, a partir daí, eu acho que o Tsunoda se perdeu um bocadinho. Ele começa o ano bem na AlphaTauri, faz 2 bons resultados, mas depois quando se transfere para a Red Bull, ok, é aquela questão de não ter começado na época, são engenheiros novos, é um mundo todo novo, mas ficou muito, muito aquém daquilo que nós estávamos à espera. E quando nós dizíamos mal de um certo piloto que vai voltar para a grelha para o ano, se calhar mordemos a língua e sai um bocadinho, se calhar... Cheque desde pequenino, estás a brincar. Exatamente, exato. Se calhar havia alguma... é que o Tsunoda, ao longo do ano, só faz 7 top 10. E qualificações miseráveis. Qualificações miseráveis. O Tsunoda fica 7 vezes na Q3. Desculpa. O Tsunoda fica 6 vezes na Q1. Eu acho que isso diz tudo. E faz 2 sextos lugares, que é sofrível no mínimo. Sofrível no mínimo. Muito. É muito mau. Tenho muita pena. Tenho muita pena, mas a Fórmula 1 é um mundo implacável. É verdade. A equipa onde ele estava, apesar da pessoa que querem mais implacável, já não está lá. É assim, é a pressão dos resultados, é a pressão dos negócios. É verdade. E a Honda saiu dali e ele ficou sem lugar. Era o que estavas à espera. Sim, era esperado. Mas como o Alexandre também não está cá para defender o Tsunoda, portanto vamos passar à frente, que isso agora já não interessa. O Alexandre não está cá. Alexandre, olha, azar, tivesse estado. Vamos passar àquilo que para mim continua a ser o grande mistério do grid, que é o Lance Stroll, que é o dito menino do papá, mas que de lento não tem nada, mas faz falta ali, na minha opinião, e eu quero ser o primeiro a falar do Stroll. Eu acho que o Stroll faz falta vê-lo irritado, vê-lo chateado, porque eu sei que ele está farto dos mídias, eu também sofro essa pressão que ele sofre, e as insinuações que ele sofre, e toda essa pressão também não gostaria, mas que se zangue um bocado, meu, que dê um murro em qualquer coisa, num microfone, ou num sítio qualquer, porque ele está lento, porque ele ganhou praticamente por onde passou, ele foi ganhando, bateu pilotos nas fórmulas inferiores que estão hoje na Fórmula 1 e que são ditos melhores do que ele. Faz muita impressão, foi batida em toda a linha pelo Alonso, também não é desprimor para ninguém, mas o melhor lugar que faz é um 6º lugar e é logo no primeiro grande prémio, e depois arrastou-se até ao final da época. É um mistério, porque talento tem, dinheiro também, portanto não tem problemas de lugar na Fórmula 1, o lugar dele está praticamente assegurado, assim ele queira, creio eu. Acho que merece lá estar porque tem talento para isso, mas vá lá, um bocadinho mais. Ele perdeu para o Alonso 24 corridas em qualificação. Pois. Ele não ficou uma única vez à frente do Alonso em qualificação. 24 em 24, pois. 24 em 24.
Eu acho que é aquilo que tu dizes, é assim, é um bocado irritado. O Stroll acho que já tem anos de Fórmula 1 suficientes para não ser considerado um coitadinho, já tem experiência suficiente para andar lá. Tem um mentor, um coach driver, um coach que nós todos de quem nós somos fãs. De quem nós somos fãs. Tens todas as condições para demonstrar melhores resultados. Mas se calhar é aquilo que tu dizes, como tem muito dinheiro e tem um lugar garantido, entre aspas, se calhar é por causa disso que não o vemos mais agressivo ou mais com aquilo. Eu peço desculpa, mas eu não concordo muito convosco, para ser muito sincero. Então, siga. Porque assim, se vocês ouvirem os team radios dele, nos onboards dele, ele é dos pilotos mais chateado quando as coisas correm mal. Mas mesmo, ele demonstra essa paixão pelo correr. Acho que ele não demonstra qualquer tipo de paixão por aquilo que anda à volta da Fórmula 1, que é perfeitamente plausível pela forma como ela é retratada nos mídias. Aliás, basta ir ver os rankings do The Race e a forma como retratam o miúdo é verdadeiramente estúpido. Eu, muito sinceramente, acho que ele começou bem a época. Aliás, ele chega ali até mais ou menos meio do campeonato e estava à frente do Alonso no... O Alonso só pontuou a partir de Espanha. Está bem, ok, tudo bem, mas não podemos estar aqui a branquear os erros do Alonso, que o levaram a só pontuar a partir de Espanha, e estar a condenar os erros do Stroll, que se calhar houve outras alturas em que não teve tão bem, não é? Ou seja, temos que avaliar os dois da mesma forma. Eu, por acaso, acho que ele começou bem a época, acho que é um piloto com potencial, acho que a corrida que ele fez em Silverstone, espetacular. Muito sinceramente, uma corrida espetacular. E acho que ele tem potencial para mais. O carro é que não lhe está a dar tudo aquilo que ele quer para demonstrar mas não achas que aos anos que ele está na Fórmula 1 já não devia ter demonstrado esse potencial que tu estás a falar? Sou eu que te perguntar. Não, honestamente eu acho que ele tem demonstrado. Quando o carro está no momento certo. Ele faz-me lembrar um piloto um bocado como o Jenson Button, que era preciso o carro estar ali naquele ponto mesmo certo. Depois, obviamente, quer dizer, quando na qualificação e acho que isso é que ele tem mesmo que melhorar, é na qualificação, quando tu estás a largar lá de trás da grelha, a probabilidade de te envolveres lá numas carambolas é muito maior. E muitas vezes foi isso que estragou um bocado a corrida e os fins de semana dele. Mas também não acho que seja assim tão mal como às vezes o pintam, ou que a época tenha sido assim tão má. Mas por isso é que eu estou a dizer que é irritante. Se ele fosse um cepo, ok, olha, é o menino do papai, um cepo, está lá, olha. Não, mas o que me chateia nele, é quando tu tens claramente um bom piloto, mas que depois mostra espaços, mostra o talento que tem, mas depois é um bocado... Ele pode fazer muito mais, e concordo contigo, ele pode fazer muito mais, mas acho que de certa, na minha opinião, de certa forma, os erros cometidos acabaram por tolar um pouco a performance dele, mesmo em comparação com o Alonso. É a minha opinião. Não é comparar com o Alonso, acho que e depois é a inconstância dos resultados, tanto faz uma corrida muito boa como faz uma corrida muito má. Ele ao longo do ano foi muita a oscilação dele. A oscilação dele foi muito grande, não foi aquele piloto regular, nem foi sempre muito mau, nem foi sempre muito bom. Às vezes era bom, outras vezes era mau. E por falar em pilotos que às vezes são bons e às vezes são maus, temos que falar do Ocon, não é? Que é o piloto favorito do Fernando Alonso. Pelo menos o companheiro de equipa favorito dele, à exceção do Lewis Hamilton. Eu sobre o Ocon não tenho grande coisa para dizer. Ele o melhor que faz é um 5º lugar na China, piloto regular, foi batido pelo Ollie Berman. É um piloto que assim tem lugar na Fórmula 1, tem, obviamente que tem, é rapidíssimo. Faz aquele brilharete no Brasil ainda o ano passado, em 2024, mas não sei. É um piloto que aquilo, ou a equipa melhora bastante e realmente ele sobe nível, mas ser batido da forma que foi, a mim, não sei. Eu não morro de amores pelo Ocon. Gostava dele quando o Alonso implicava com ele, porque acho que achava giro, mas fora isso,
acabei a minha energia de defender o Ocon já terminou. Não sei o que é que vocês dizem. Vamos passar rapidamente para a frente. Força. O Ocon acho que demonstrou a rapidez que tinha, porque eu acho que em termos de resultados foi das duplas mais equilibradas, o Ocon e o Berman. Se nós há bocado também não considerávamos o Berman um rookie, também não podemos considerar agora. Obviamente. Sim, mas de um piloto muito mais jovem, com muito menos experiência, não é? Sim, tudo bem, mas é um piloto Ferrari e aquilo é um Ferrari meio escondido, não é? O Ferrari da Wish. É um Ferrari da Wish, não é? É um Ferrari rabo de fora, não é? Eu acho que o Ocon demonstrou, ele numa equipa estável, porque este ano, felizmente, a AS era uma equipa estável e demonstrou que foi uma equipa em crescendo. Eu acho que fez uma boa época, acho que andou bem. Não cometeu aqueles erros que nós víamos o Ocon cometer, não entrou em loucuras com o colega de equipa. E acho que foi também um bocado o bom do Berman ter o Ocon, ter tido um piloto já experiente dentro da equipa, que se calhar deu-lhe ali algum guidance também, para ele ter feito aqueles resultados. Sim, David. Para mim foi o piloto que mais me desiludiu esta época, honestamente. A sério? Mais que o Colapinto? Não, eu não tinha expectativa nenhuma do Colapinto. Já agora o Colapinto é um bom recado para o pessoal que acha que há aí um Max Verstappen ou um Fernando Alonso ou um Lewis Hamilton ou um Senna todos os anos na Fórmula 2 ou na Fórmula 3. Não, para mim foi o piloto que mais me desiludiu, porque acho que lhe falta um bocado de regularidade. Ele teve... Aquilo que faz aqui a maior parte dos pontos que ele teve foi na Bélgica, foi a sprint da Bélgica e foi a corrida da Bélgica, e que lhe ganhou ali uma almofada, mas felizmente que o Berman conseguiu ultrapassar o Ocon já próximo do final da época. Espera, porque vai repor aqui alguma justiça no marcador, digamos assim. Porque efetivamente o Berman foi o melhor piloto da AS esta época. Podemos falar já do Berman. É assim, não, é que foi o melhor piloto da AS e o Ocon, muito sinceramente, ficou muitos furos abaixo daquilo que eu estava à espera dele. Porque o Berman teve muitas vezes próximo do top 10 e ali mesmo nas lutas. Depois, pronto, levava lá umas penalizaçõezitas e não sei o quê. Agora são à parte. Deve ser o único piloto britânico com pontos na caderneta ou recados para casa pelos comissários. E já agora, também referindo outra vez os rankings do The Race, o Berman não estar no top 10 é um bocado assustador, porque eu acho que ele teve uma época mesmo boa. E eu estou a dar aqui a mão à palmatória, porque o miúdo teve mesmo bem esta época. O Berman faz 10 top 10. Agora, não venham dizer que a corrida na Arábia Saudita foi fantástica. Mas o que me está a preocupar... Porque está bem longe de ter sido. E já agora, já que entramos no Berman, para mim foi o rookie do ano. Muito sinceramente, foi o melhor piloto rookie desta ano. Lá está, classificá-lo como rookie é acho que um bocadinho difícil, mas enfim, mas o que me está a preocupar em ti, David, é que tu já por duas vezes mencionaste o canal comédia da Fórmula 1, que é o ranking do The Race, claro. Não é? Que é aquele momento... Não, porque eu fiquei atónito, é assim, como vocês sabem, eu não tive propriamente muito... Não, e sabes porque é um canal comédia? Também dá ao domingo à noite, não é? Aquele sai ao domingo à noite a seguir às corridas, que aquilo é uma palhaçada. Não, mas é que eu fui ver... Não, honestamente, eu fui ver aquilo e eu fiquei mesmo... eu fiquei mesmo alarmado, sinceramente. Nem fui ver. Eu não vou, eu recuso-me a ver. Luís, o que é que o Berman... O que é que gostaste da época dele? Não, acho que foi uma época fantástica. Sim. Ele, ali por momentos, ainda sonhámos ali com o terceiro lugar no Grande Prémio do Brasil. É verdade. Faz uma corrida espetacular. Tem 10 top 10 ao longo da época. Para um rookie, para a equipa que estava, eu acho que é fantástico. Esteve sempre ali na luta. Ele entra na Q3 6 vezes ao longo do ano, que eu acho que é fantástico. E acho que vamos considerá-lo meio rookie, vamos dizer assim, não vamos dizer que é um rookie, vamos considerá-lo um meio rookie. Eu acho que foi eu estou com dificuldades em dizer se foi. Eu acho que este ano tivemos uma boa fornada de pilotos novos na Fórmula 1, o que nos vem assegurar o futuro da Fórmula 1. Eu não consigo dizer quem é que foi o melhor e qual é que foi o pior, porque eu acho que foram todos bons.
É difícil, porque há um diferencial grande dos carros que cada um tem, das equipas em que cada um está, as circunstâncias pessoais. Agora, em termos de época, em época, eu acho que foram todos bons. E o Herman veio comprovar que é um excelente piloto e é um piloto futuro. E faz umas ultrapassagens do faz umas ultrapassagens do Qatar. O gajo faz aqueles mergulhos para que aquilo o Daniel Ricciardo, acho que o Daniel Ricciardo, se eles ultrapassassem um ao outro, os dois para o muro, porque eles não sabiam travar. Vamos voltar uma posição atrás no campeonato, que é o Liam Lawson. Para muitos uma desilusão, para mim uma grande desilusão, porque pensei que era capaz de muito melhor. É um piloto extremamente inconstante. Quem o ouve falar pensa que nós não vimos a corrida. Acho que é um piloto um bocadinho estranho de interpretar. Acho que foi vilipendiado no México. Acho que os comissários do México, é a minha opinião, acho que foram um bocadinho exagerados na avaliação que fizeram dele, do que ele terá ou não feito, ou não ter feito. Temos de proteger os comissários na pista, mas enfim, foi batido em toda a linha, foi batido 2 vezes por 2 companheiros de equipe, foi batido pelo Max, que não é difícil, mas depois o Adjar meteu-o no bolso a época toda. Portanto, desde que competiram juntos, meteu-o no bolso e de lá não saiu. Estou surpreendido, é que ele continua na Red Bull, na Racing Bull, sinceramente. Acho que o Dr. Marco, como estava o olho que estava a olhar para o Natal, esqueceu-se de o tirar da lista. Porque ele com o outro olho contratou o Lindblad e este não avisou ninguém. Mas pronto, isso é conversa para outros podcasts durante o defeso. Liam Lawson tem nome de whisky, é um nome popular, mas pessoalmente, grande desilusão, já podia passar sem ele. O que é que vocês acham? Luís? Eu acho que o Liam Lawson é um piloto... É assim, voltando um bocadinho atrás, há bocado o David estava a dizer que é um piloto, quando os pilotos estão sem uma época sem competir, vêm a demonstrar. E o Lawson não aconteceu-lhe isso. Aconteceu-lhe isso. Ele teve um ano, ainda só conduzia a espaços. Depois faz aquele final de temporada a substituir o Ricciardo, quando o Ricciardo parte a mão, e é quando ele começa aí, já com alguma estabilidade, a demonstrar alguma rapidez. Mas depois é elevado este ano na Red Bull. Eu acho que aquele segundo carro, quem vai para lá, aquilo é completamente mastigado, trocidade, engolido e depois para outros sítios. Seja ele quem for, venha ele mais pintado. Enquanto o Max lá tiver, estava aquela postura de equipa, aquele segundo carro iria ser sempre um piloto para queimar. Não é normal ter tantos segundos pilotos a falharem. Portanto, o problema se calhar já não é do piloto, se calhar há de ser do carro, mas pronto, adiante. E depois vai para... Portanto, ele vem já com esse estigma de piloto que foi batido pelo Max a toda a linha, foi destruído e depois se calhar quis demonstrar aquilo que não tinha e cometeu alguns erros e depois infelizmente levou com o Adjar, que também ninguém estava à espera desta prestação do Adjar. É verdade. E ele se calhar também ficou um bocadinho afetado por isso, mas pronto, acho que vamos ter, se ele para o ano é batido pelo Lindblad, pronto. Podes começar já pelo Adjar, Luís, já que falaste nele, podes começar. Foi mais um esse sim, um rookie que acho que toda a gente estava à espera que ele fizesse não fosse aquilo que era. Ainda para mais da maneira como ele começou o campeonato. Não sei se a gente se recorda que ele na volta de lançamento é quando tem aquele acidente na Austrália, quando ele sai do carro, ainda só com o capacete, e a primeira pessoa a ir ter com ele foi o pai do Lewis Hamilton. Eu acho que ele demonstrou uma rapidez e uma consistência muito boa, inclusive conseguiu um pódio. A gente não se pode esquecer que ele foi ao pódio no Grande Prémio da Holanda. Portanto, eu acho que foi uma das boas surpresas deste ano. Acho que foi um piloto de surpresa deste ano que ninguém estava à espera dele. Concordo em absoluto. Se tivesse que escolher um piloto dos 21, acho que escolheria o Adjar precisamente pela pouca expectativa que havia em relação à performance dele e depois pelo resultado que ele veio a ter depois daquele começo da época. Eu acho que pior do que o acidente que ele teve nas circunstâncias em que foi a maneira como ele foi tratado pela cúpula da Red Bull, sobretudo pelo senhor que já lá não está, de quem não vou ter saudades nenhumas. O que mais me interessou no Isaac Adjar foi a parte humana. Foi, toda a gente gosta de um patinho feio, não é? Toda a gente gosta de um underdog. E ele teve realmente todo o paddock e toda a gente a torcer por ele, porque ninguém gosta de ver um piloto sofrer aquilo logo na primeira corrida. David, Adjar.
Para mim, aquilo que me surpreendeu mais no Adjar é que ele vinha com esse rótulo de ser um piloto excessivamente emocional. A resposta que ele deu depois não é só da questão da primeira corrida, é que ele também já tinha acabado a época de Fórmula 2 a perder o campeonato porque falhou a largada. Portanto, foram 2 eventos consecutivos em ambiente competitivo e ao qual ele respondeu muito bem, meteu o Lawson completamente no bolso. Um piloto muito interessante para acompanhar nos próximos anos. Exato. Bom, eu só queria fazer aqui um pequeno parênteses para dizer que nós não estamos a passar os comentários porque a nossa produção tivemos que contratar um estagiário, então estamos com alguma dificuldade nisso, mas agradeço a todos os que estão aqui a comentar. E pronto, infelizmente hoje não podemos passar os comentários, nós já percebemos que todos com o Alexandre, pelo menos tem bateria no telemóvel, está aqui a comentar sofregamente, parece um presidente de uma grande potência às 4 da manhã a twittar. O Alexandre está a tentar, e está-me a fazer elogios, como vocês devem calcular, o que é sempre bom. Portanto, Alexandre, um grande bem-aja para ti e para os teus. Nico Hülkenberg acaba por matar matou o borrego, não é? Um terceiro lugar em Silverstone. Fiquei muito feliz, acho que foi talvez os dias mais felizes que tive esta época na Fórmula 1, porque fiquei contente, fiquei genuinamente contente por ele, ao fim de não sei quantos 200 grandes prémios, 200 e tal, o que é que foi fazer um terceiro lugar, uma coisa que se pensava que ele não queria fazer, depois de ter estado com os 2 pés fora da Fórmula 1, com o pé na Fórmula 1, volta não volta, de repente volta e faz um terceiro lugar. Toda a gente gosta destas histórias, eu pelo menos quero cristalizar a época do Nico naquela corrida, não me preocupar muito se bateu o Bortoleto ou não, porque também não estamos a falar de um... Não seria uma luta muito justa. Não sei o que é que vocês acham. Eu gostei muito da época do Nico Hülkenberg. Ele é um piloto que extrai tudo aquilo que há para extrair do carro. O Sauber melhorou no decorrer da época, mas no princípio da época era claramente, andava ali no tete-a-tete com o Alpine sobre qual deles é que seria o pior carro, e ele mesmo assim aproveita as oportunidades, um bocado como já vimos, como há outros pilotos que o façam, que ele também fez e conseguiu logo amealhar 6 pontinhos na Austrália. O carro melhora, acho que as novidades no carro são introduzidas ali por volta de entre Imola e Espanha, e culmina no ponto alto de ter conseguido esse pódio em Silverstone, numa corrida difícil, e em que conseguiu que o Hamilton não chegasse sequer a estar próximo de conseguir concretizar uma ultrapassagem, e eu não vou saltar mais, portanto... Não vais, não. É um salto muito grande. É muito grande. Luís? Não, o Hülkenberg faz uma época fantástica, veio demonstrar que a experiência é um posto. Eu acho que a experiência dele também veio ajudar muito o Bortoleto na época que faz. E acho que é o piloto ideal para uma equipa que começa por uma Audi, porque é um piloto rápido, é um piloto já com muita experiência, e é um piloto que para o ano, se a Audi entrar bem, eu acho que é capaz de fazer alguma gracinha. É um piloto que toda a gente o considera rápido em qualificação, e sempre por foi, continua a ser, e este ano demonstrou uma regularidade e um tratar daqueles pneus que fez corridas fantásticas, este ano. A corrida de Silverstone é o ponto alto, é óbvio, foi o terceiro lugar, passou o Hamilton e ficou no terceiro lugar. E faz uma época fantástica, e há aqui que se calhar é aquilo que a gente esperava, sempre esperou do Hülkenberg. Foi sempre aquela promessa não explanada no mundo da Fórmula 1. Sim, este terceiro lugar não esconde todo. Não é o terceiro lugar, mas é a época que ele faz. Sim, mas o Hülkenberg é daqueles pilotos que quando chegou do GP2, não, que ele ganhou o GP2, creio eu. Sim, ganhou um monte de pilotos, e de repente chegamos à Fórmula 1 e não tem, em termos de palmarés, não tem. Mas é o que eu estou a dizer, foi aquele piloto de promessa que nunca, que toda a gente sempre se considerou um bom piloto, mas que nunca conseguiu demonstrar no papel. Ele também teve uma época na Williams e foi despedido, não é? É verdade. E mesmo assim conseguiu
época de estreia uma pole position no Brasil. Nós, por falar agora em pilotos amados, o Fernando Alonso, não precisa de apresentações para ninguém, um senhor que tem já 54 anos e já tem 550 grandes prémios, e lá anda, e não envergonha ninguém, e eu gostava de chegar àquela idade. Não, pera, já passei aquela idade. com aquele talento todo. Eu chapou, é o que eu tenho a dizer ao Fernando Alonso, porque acabou por ser um gosto adquirido na minha vida. Não é o meu piloto favorito, longe disso, mas é um piloto que eu aprendi a admirar. E espero que ele fique na Fórmula 1 pelo menos mais 2 anos para mostrar com estes carros novos, com este regulamento novo e com o Adrian Newey como engenheiro-chefe e acionista e dono da empresa com a Dream Team. Sim, é o Manchester City da Fórmula 1, mas ganharam, o Manchester City ganhou, portanto esperemos que a Aston Martin não venha a fazer também. O que é que vocês acham? Alonso? Já disseste tudo. Acho que foi mais uma prestação brilhante ao longo do ano do Alonso. Uma capacidade de ler corridas brutal, uma capacidade de destruir companheiros de equipa, entre aspas. É verdade, porque ele, com a idade que tem, conseguir ser bastante mais rápido e bastante mais consistente que qualquer colega de equipa, está a destruí-los. Quando eu digo destruí-los, não estou a dizer no mau sentido, estou a dizer no bom sentido. Acho que é fantástico aquilo que ele consegue fazer, fazer aquele carro andar em lugares que ele não deveria andar. Ele mascara muito os resultados da equipa e é difícil dizer qualquer coisa que seja muito negativa de um piloto como este. É verdade. Apesar da época que faz. Não é dos meus pilotos favoritos, mas é uma das coisas boas que a gente tem daqui na Fórmula 1, que é poder dizer bem daquilo que a gente não gosta assim. Admirar a sério o adversário. Admirar a sério o adversário, não é? Exatamente. Que é coisa que outros desportos inferiores, não conseguem fazer. Não é, apesar de não ser do meu piloto favorito, considero que é dos melhores pilotos que já passou na Fórmula 1. Eu também concordo. David? Eu acho que não há nada a acrescentar àquilo que vocês disseram, a não ser venha 2026 e venha ao terceiro título para repor um pouco de justiça na carreira do Alonso e na forma como ele é olhado e vai ser olhado na história da Fórmula 1. O que é que tu já jantaste? O que é que vês ao jantar? Isso... para mim 3 títulos é o mínimo. É o mínimo ali. Eu, por acaso, eu não vejo os resultados como grandes pilotos. Por acaso não é por aí. Por exemplo, ele fica lá sempre são os títulos, não é? Está bem, mas tu tens grandes pilotos, tu tiveste grandes pilotos na Fórmula 1 que não tiveram títulos e tu consideras os melhores pilotos. Tens um caso que é o campeão sem título, não é? Stirling Moss, considerado os melhores pilotos de sempre. É assim, Jim Clark foi dos melhores pilotos do mundo e só teve 2. Morreu. Foi esse o pequeno problema. Na corrida de Fórmula 2 em Hockenheim. Em Hockenheim. Olha, foi em Hockenheim. Nós estamos a ficar com o tempo muito contado e a partir de agora, como os pilotos mais ou menos emparelhados, vamos fazer por equipa, não falando das equipas, falando dos pilotos 2 a 2. Temos Carlos Sainz e Alexander Albon de seguida. Apesar de, eu vou começar eu pela Williams, portanto, eu considero que o Carlos Sainz, mesmo tendo ficado atrás do Alexander Albon em termos de pontuação no campeonato, é claramente para mim o melhor dos dois esta época. O Albon comete muitos erros neste final de campeonato, também tem algum azar, é verdade. Algumas penalizações completamente parvas que não deveriam ter acontecido, mas o Carlos Sainz encheu o olho e foi fantástico nesta última fase do campeonato. É um piloto que, oxalá o Williams tenha um carro em condições para o ano que vem, porque é daqueles que eu quero ver lá em cima. O homem é engenheiro, o homem é piloto, o homem é estratega, é extremamente consistente na qualificação e na corrida, portanto consegue extrair o melhor do carro, é um grande piloto e pronto, só espero que ele se mantenha lá por muitos e bons anos. O Alexander Albon, acho que deixou um bocadinho a desejar este ano, sinceramente acho que perdeu alguns pontos, depois na minha opinião, em relação ao seu estatuto na Fórmula 1. Luís? O Sainz começa, mais uma vez entra numa equipa nova, não começa tão bem contra um companheiro de equipa que já lá estava há uns anos, o Albon, que era o verdadeiro líder daquela equipa, mas o final de temporada do Sainz é bastante mais regular. Ele consegue um pódio do ano. No Qatar.
no Qatar, portanto ele faz uma excelente corrida aí, e no final do campeonato eu acho que ele tem, a partir dali de determinada altura, a partir da quinta, sexta corrida, começa a subir, começa a igualar o Albon se calhar começa a ficar pressionado, porque ele também nunca tinha tido um colega de equipa, tirando o Max, que fosse... E não correu bem. Que não lhe correu bem, mas a partir daí teve sempre um colega de equipa em que o conseguiu bater, e começou a ver-se batido pelo colega, e se calhar também devido a isso o Sainz entrou na cabeça do Albon, e o final da temporada do Albon não foi aquilo que estávamos à espera dele. Mas sim, o Sainz, Deus queira que a Williams, para já é uma equipa histórica, e eu gosto de equipas históricas, e quero vê-la lá em cima, apesar de já não ter nada a ver com a Williams, mas não deixa de ter aquele nome. E acho que sim, acho que se a Williams, espero que a Williams acerte, e que acho que o Sainz também merece, lá está, não tem ainda, nem há de ter, acho que o gabarito do Alonso, que é os resultados não dizem que é um bom piloto, mas é daqueles pilotos que toda a gente diz que é excelente piloto, mas não tem aquele palmarés de resultados, mas acho que sim, acho que é uma confirmação daquilo que ele é, e vai-se a provar que se calhar houve alguém que cometeu um erro em ter tirado de um sítio e meter no outro. Sim. David? Acho que foi uma época entre os dois. Um teve uma melhor primeira metade da época, o outro teve uma melhor segunda metade da época. Acho que tiveram ali, para mim, tiveram os dois muito equiparados. Nos momentos em que o carro teve melhor e houve a hipótese de lutar por posições mais acima, o Sainz respondeu. E para mim a Williams conseguiu aquilo que queriam, que era um piloto que desse que fosse líder da equipa para fazer a equipa evoluir. E peço desculpa, estamos mesmo apertados. Não, estamos um bocadinho apertados de tempo. Vamos passar à frente do Kimi Antonelli e vamos falar do piloto favorito, do meu piloto favorito e do Charles Leclerc, que temos o idiota motivado e o Luís. Eu já falei ad nauseam sobre o Hamilton, não vou falar mais. Esta época dou de barato, tanto é daqueles resultados para deitar fora, como na década de 80, e vou pôr as minhas fichas todas em 2026. As fichas todas não quer dizer que eu acho que ele vai ganhar, não é isso. Eu espero que faça melhor do que fez esta época, que não é difícil. Mas quero dar uma palavra ao Charles Leclerc, que é um pilotaço. É uma coisa de outro mundo. Como é que a performance dele, aquele carro não merece, aquela equipa não merece, e eu fico cada vez mais admirado com a capacidade que ele tem de extrair tudo que aquele carro tem. Eu gostava de ver o Charles Leclerc com um carro tipo o carro que o Max tem, não o carro do Max, tipo aquele carro que não falha, que é fácil de conduzir. É um caso sério. Acho que íamos ter muitos racing incidentes nessa situação, e quero dar uma palavra a Charles Leclerc, que para mim é a confirmação de um talento espetacular. Sobre o Hamilton, como se eu fosse americano, eu invocava a quinta emenda, portanto não vou falar sobre ele, e vou passar ao David. O que é que tu, telegráfico, estamos com o tempo contado, telegráfico. Então adeus, boa noite, até à próxima. Telegráfico mesmo, telegráfico. Há de haver aí uma quinta-feira que dá para falar mais sobre isto. Sim. Não, já disse tudo sobre o Hamilton, sobre a época miserável dele. Aqui a questão é que não é uma época para deitar para o lixo. Desde 2022 são quase todas para deitar para o lixo, à exceção da vitória em Silverstone. Também herdou uma na Bélgica, é verdade. E a da China este ano? Para mim, eu quero mesmo destacar o Leclerc. E tenho dificuldade em ver como é que ainda há tanta gente que questiona a capacidade deste piloto para lutar ombro a ombro com o Max Verstappen pelo campeonato do mundo ou com o Alonso. E eu estou a falar dos pilotos que estão noutras equipas, porque o companheiro da equipa dele foi humilhado. Luís. É o que falta confirmar. O Leclerc nunca teve assim um carro ganhador. Vamos ver se ele tiver algum dia, e Deus queira que o tenha, porque pelas performances que ele tem vindo a fazer ao longo do tempo, principalmente este ano, acho que ele este ano é mais um daqueles casos que overdrive o carro. Acho que ele faz uma época fantástica, tira tudo aquilo que tinha e que não tinha daquele carro.
Mas falta provar essa parte, que é vermos como é que é o Leclerc com um carro competitivo, um carro ganhador de campeonatos, que é a parte que ainda não, infelizmente ainda não vimos. Deus queira que sim, Deus queira que... Eu quero que eles sejam todos competitivos, eu quero que todas as equipas que tenham carros para lutar, que assim é que é giro vermos campeonatos. Não é uma equipa a dominar o campeonato. Nunca houve assim, houve poucas épocas assim, mas o Leclerc é daqueles pilotos que dá tudo aquilo que tem, e ele, se calhar, ele faz coisas como não tem nada a perder, atira-se lá para dentro de qualquer maneira. Pá, e olha, o carro aguentou. A qualificação foi um bocado isso. Sim. Pá, ele faz qualificações, faz voltas de qualificação, pá, eu não tenho nada a perder, siga a Marinha. A sensação é essa, é que é assim, opá, olha, eu não tenho nada a perder, vou dar 110. Se o carro aguentar 110, fiz um grande resultado. É verdade. Vimos na Hungria que ele faz a pole position e depois viu-se o descalabro que foi aquela na corrida, parecia que tinha metido a marcha atrás. Pá, passando do descalabro, de metade do descalabro da Ferrari, passamos então à Mercedes. Já temos 4 pilotos para falar. Temos o Kimi Antonelli e George Russell. George Russell bate a sua companhia de equipa de uma forma natural, ganha 2 corridas. Atenção, George Russell ganha 2 corridas este ano. É o piloto favorito Vasco Pinheiro, a quem nós mandamos um grande abraço. E o Alexandre acho que também está a começar a torcer pelo Russell. E que eu aí concordo com o Alexandre, apesar de lá está um relógio variado, está certo 2 vezes por dia. Este senhor com um carro mais ou menos pode ser campeão do mundo, porque sabe gerir muito bem a corrida, sabe gerir muito bem o que está à sua volta, se bem que há alguma frustração que deixa transparecer, mas sabe gerir muito bem tudo o que tem à sua volta, pá, e consegue, e tem talento. Portanto, é daqueles que eu antevejo, se a Mercedes tiver um bom carro para o ano, vai ser um caso sério. Mas é só um ano, porque depois se o Max quiser ir para lá, obviamente o lugar dele está condenado. Kimi Antonelli, pilotasse também, acho que temos piloto, temos um belo rookie com uma bela performance esta época. Houve ali um período de grande abaixamento de forma, mas que eu penso que é normal devido à pressão e tudo aquilo que envolve uma época de Fórmula 1 para um piloto de primeiro ano. David, ainda mais telegráfico. Ainda mais telegráfico, grande época de Russell. E Antonelli deixa um bocado água na boca para ver o que é que vai ser a próxima época dele com estas últimas corridas do campeonato, que para mim foram impressionantes. Boa, David. Luís, desculpa. O Russell, a par de outro grande piloto, que nós já falámos aqui, por acaso foi o segundo piloto que falámos aqui, Colapinto, foi o único piloto que acabou as corridas todas. O Russell não falha uma única corrida, acaba às 24 corridas e só não pontuou não foi naquela estratégia do Grande Prémio do Mónaco que ninguém percebeu. Foi a única corrida nem ele percebeu. É foi o resto ele pontua sempre. Foi um campeonato hiperas da parte do Russell. Ganha 2 corridas com 2 pole positions. É a melhor época dele. Não sei se é a melhor época dele, se não é naquela da primeira da Mercedes onde ele bate o Hamilton. Não sei. Sim, mas esta resultados, eu acho que esta é a melhor. Achei claramente a melhor. Não. Estou a dizer em termos de época de revelação de piloto. Sim. Mas este ano é o Mr. Race. Acho que ele aproveitou tudo. Comparado com o Leclerc fez corridas espetaculares, ele não fez corridas extraordinárias, mas esteve sempre lá. Nunca falhou. Chegamos agora aos últimos 3 pilotos, que é o pódio. Eu vou falar dos 3 assim de uma virada, para ser mais fácil. Portanto, puto belga, um dos melhores de sempre. Acho que nunca vi um talento parecido com aquilo. O Lando Norris é um campeão do mundo merecido, mas acho que é mais o carro propriamente do que piloto. Piastri, para mim, uma desilusão no sentido em que não é campeão do mundo, mas lá está, um piloto de 3º ano, nada a dizer, tudo a provar ainda. Temos muito caminho pela frente, nada está perdido. Isto só faz antever que lá está, a fornada de pilotos temos na Fórmula 1 a entrar e os que já lá estão, e com os velhotes, acho que temos um plantel do caraças, temos um futuro risonho. David. Max Verstappen, sem dúvida, o piloto do ano, na minha opinião. Piastri e Norris. Épocas competentes, um melhor na primeira metade, outro melhor na segunda metade, como em tantas outras equipas.
A minha desilusão é quando se fala tanto nas dificuldades que poderão ter as equipas clientes para, com os regulamentos que entram em 2026. Eu gostava de ter visto um pouco mais de fome de ambos os pilotos para ganharem o campeonato. Tornou-se animado por causa do Max, mais nada. Ok. Luís. Max, não há nada a dizer. Acho que já foi tudo dito. Para mim foi o piloto do ano, em termos de performance pura. Apesar da equipa ter melhorado significativamente, acho que aquilo foi da noite para o dia, desde que o Christian Horner saiu. Desde que eles mudaram o fundo, houve ali um conjunto de situações em que o carro melhorou bastante, e a próprio McLaren ter deixado de evoluir o carro. Acho que o Red Bull evolui muito ao longo, principalmente no final do campeonato. É o piloto que acaba com mais vitórias não sendo campeão. Ele tem 8 vitórias contra 7 de ambos dos pilotos da McLaren. Faz 8 pole positions, portanto nunca podemos dizer que é um carro lento. Mas sim, é um piloto fantástico. É um piloto... ainda bem que eu estou aqui a vê-lo a conduzir. É verdade. Apesar de não ser, mais uma vez, não ser dos meus favoritos, claro. Conseguir ver que é o... É um piloto. Pronto. Relativamente ao Norris e ao Piastri, eu acho que o Norris faz um excelente campeonato, apesar das pessoas, houve muita gente a dizer que ele houve ali, que foi dominado. Eu acho que ele nunca teve em baixo de forma. Ele foi sempre muito regular. Ele faz muitos pódios. Ele foi o piloto com mais pódios ao longo da época. Ele faz 19 pódios em 24. Não nos podemos esquecer que dos 19 houve 3 corridas em que ele não se classificou, que foi no Canadá por culpa dele, que foi em Las Vegas por causa de ter desclassificado, quando ele foi desclassificado, e na Holanda quando ele partiu o motor. É uma avaria. Foi uma avaria. Portanto, ele das 24 corridas e 21, vamos dizer que uma é culpa dele. Portanto, ele é o Mister, é o piloto que vai mais vezes ao pódio. Portanto, e se calhar aquela falta de agressividade que nós vemos, que nós falámos ao longo do ano, se calhar ele também não a precisou de demonstrar, porque o carro o garantia. Se calhar se o carro não tivesse sido tão bom, se calhar víamos o Norris e um Piastri diferente. Eles depois adaptam-se àquilo que têm nas mãos. Porque é que eu hei de andar a 110% se eu posso andar a 90% e consigo ganhar? É um bocado por aí. Um bocadinho lá Prost. E o Norris? Estou a falar. O Piastri foi um piloto, foi um underdog. Eu acho que ninguém estava à espera daquilo que ele fez no início da época. Muito consistente, muito frio, muito incisivo, muito ali nas ultrapassagens. Lembro-me daquela ultrapassagem que ele faz na primeira volta ao Max na partida na Arábia Saudita. Ninguém estava à espera. Espetacular. Mas depois, não sei se foi a pressão de estar a liderar o campeonato do mundo de Fórmula 1, de poder ganhar o campeonato do mundo de Fórmula 1. Houve ali um baixamento a partir do Azerbaijão, a seguir a segunda metade da época, a seguir à Holanda, foi quando vimos um abaixamento de forma do Piastri, que ninguém estava à espera, e que culminou com o terceiro lugar no campeonato. Exato. Agora o que me deixa com fome para o ano. Pois. E olha, e o que me deixa muito contente é que nós conseguimos falar de 21 pilotos em 58 minutos, o que é fantástico. Hein? Isto foi sempre a aviar cartuchos. 21 pilotos. Isto é preciso insistir. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a todos os que estiveram aqui no chat connosco. Agradeço muito ao Bruno Paiva. Agradeço a todos menos ao Alexandre, que esteve ali a mandar bocas e bujardas. Quero mandar um abraço também ao Carlos Sá. E a todos os que já tiveram, ao Rui Tavares, deixem-me voltar aqui ao José Correia, ao Paulo Muas, ao Gilberto Barros e ao André Rebelo, que estiveram aqui no chat. Nós infelizmente não conseguimos passá-los. Quero agradecer mais uma vez a todos os patronos e patronas que nos ajudam, a todos os que nos veem e ouvem, e agradecer a quem criou este podcast que permite que os fãs falem para fãs livremente. Para a semana vamos falar de um debrief, está de volta. A todos um grande bem-ajam e até à próxima.